Boa noite, tudo bem? Já vamos começar, só aguardando algumas pessoas entrarem na live, então eu peço só mais alguns segundos para vocês. Olá, tudo bom, minha amiga? Como é que você tá? Vamos começar? Ah, que bom, que bom. Vamos começar então. Deuteronômio 7. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as separarão para a destruição. Não façam aliança com elas, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas sagradas, despedacem os seus postes de Azerá, e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Todavia, aqueles que o desprezam, retribuirá com a destruição, e ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês.
Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez digam a vocês mesmos: essas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e ao todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais milagrosos e os prodígios, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, enviará vespas entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. O Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Nenhum exército poderá resistir-lhes, pois vocês os destruirão. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Olá! Tudo bom, Sonilda? Tudo bom, querida? Tivemos algum problema aqui no áudio? Durante o momento, né? Mas parece que regularizou. Olá, Mirza, tudo bem? Que bom que está tudo bem. Vamos lá ao comentário desse capítulo 7 do livro de Deuteronômio. Se eu pudesse dar um título para resumir aqui esse capítulo, eu daria o título de Sem Lugar para o Paganismo. Porque o que Deus está falando aqui nesse capítulo 7 é que, diante das conquistas que aconteceriam na terra que o Senhor tinha prometido, e que eles tomariam posse, expulsariam as nações que ali estavam e habitariam ali, era necessário não só uma conquista física, material, mas era necessário uma disposição interior de não se misturarem com esses povos, tendo em vista que esses povos eram povos idólatras, que serviam a outros falsos deuses, e suas práticas e sua crença poderiam contaminar a espiritualidade dos israelitas. E Deus não queria isso, por diversos motivos. Então, Deus manda eles serem bem firmes e não aproveitarem nada, né, daquilo que eles conquistassem que pertencesse a outros povos, principalmente as vidas, porque senão eles poderiam ser influenciados por essas pessoas e se afastarem da sua fé, né? Deus sabia ali o calcanhar de Aquiles deles, Deus sabia ali os pontos de vulnerabilidade deles, Deus sabe de tudo. Por isso que Deus dá essas ordens bem específicas. Mas vamos comentar aqui, ao longo do texto, cada um das lições, dos elementos que são trazidos aqui. Começa o capítulo Deus prometendo que iria expulsar as 7 nações, né, 7 grandes nações ali de além do Jordão, né, das nações da região ali de Canaã. E ele fala dessas 7 nações como sendo 7 nações maiores e mais fortes
do que os israelitas. Então, por que Deus destaca aqui que eram 7 nações maiores e mais fortes? Para mostrar para os israelitas que a vitória de fato viria do Senhor. Não seria pela força deles, pela inteligência deles, né, por sorte, por nada disso. Seria porque o Senhor estava com eles. Para afastar o orgulho, mas também para que eles tivessem fé, né? Porque quando eles se deparassem com uma nação grande, uma nação poderosa, eles poderiam temer e fugir. E Deus está falando, não, eu já entreguei, eu sei que são nações grandes, eu sei que são nações fortes, povos equipados, mas eu estou com vocês e eu vou dar vitória. Então é legal Deus começar aqui dando essa informação e trazendo tranquilidade aos seus corações e ao mesmo tempo ali já alinhando os seus corações para que não houvesse espaço futuro para o orgulho. Logo em seguida, Deus dá uma ordem para que eles destruíssem totalmente essas nações, para que eles não poupassem nenhuma vida. E essa ordem, a gente já falou várias vezes, que ela respeita um contexto, respeita um propósito específico na história, não é algo que justificaria hoje em dia fazermos guerras em nome de Deus. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas falando sobre essa ordem de destruição total, Deus dá uma justificativa para isso. Ele fala que essa destruição total tinha como fim a proteção contra a influência negativa que esses povos, que esses habitantes desses povos poderiam exercer sobre os israelitas. Então Deus, que olha lá na frente, que vê passado, presente e futuro, sabendo também do coração deles, da fraqueza deles, já fala, olha, vocês têm que eliminar esses povos, senão eles vão servir de pedra de tropeço para vocês, vocês vão acabar seguindo os deuses desses povos, isso será problema e eu serei, entre aspas, obrigado, né, porque Deus se obriga pela sua própria palavra, por aquilo que está de acordo com o seu caráter santo, eu estaria obrigado a também eliminar vocês da face da terra. Então, ou vocês todos, ou só eles. Então, melhor que seja só eles, né? E esse é um chamado à vigilância, né? Para que eles vigiem, né? Obedeçam ao Senhor, e essa obediência será também uma proteção contra esses perigos. E esses perigos, eles vão aparecer várias vezes aqui, né? Deus explicando que a eliminação total das nações estrangeiras tinha a ver com esses perigos que essas nações se tornariam para eles. O versículo 4 fala assim: pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então Deus já está mostrando o que aconteceria se eles não eliminassem todas as pessoas dessas nações. Versículo 16, parte B. Ele repete também que se trata de uma proteção para Israel. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Tá? E também, versículo 25b. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas, as imagens dos deuses deles, pois isso seria uma armadilha para vocês. Então, na verdade, como a gente sempre está falando aqui, os mandamentos de Deus não são mero capricho pessoal de Deus, ainda que ele tivesse todo o direito de ter esses caprichos. Mas, na verdade, a lei que Deus dá ao homem, ela visa a glória de Deus, ela visa um caminho justo de santidade, um caminho da verdade, já que o nosso Deus é santo, e também são proteção para o homem. Visam a felicidade humana, a preservação da vida humana, ainda que a custa de vidas que o Senhor estava determinando que não viveriam, né? E eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Só um parênteses antes de eu prosseguir. Quando Deus fala aqui da influência negativa, ele proíbe os casamentos mistos, ou seja, os casamentos entre pessoas do povo de Israel e
pessoas das nações estrangeiras, porque esses casamentos mistos de pessoas não de etnias diferentes, isso não é proibido, isso várias vezes na Bíblia acontece e Deus não repreende, mas por causa da espiritualidade, religião desses outros povos. Porque você se unir de forma orgânica mesmo, porque o casamento é uma unidade muito forte que Deus estabeleceu assim, com uma pessoa que não segue a mesma fé que você, que crê de forma diferente, isso muitas vezes é pedra de tropeço para a vida de quem se submete a um tipo de união assim, união mista. Então, Deus aqui está proibindo casamentos mistos, porque isso levaria eles à idolatria, ou a abandonarem os preceitos do Senhor, a se afastarem de Deus. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver inúmeros casos em que Deus é taxativo e proibindo casamentos mistos, né? Ou como alguns vão colocar também, julgos desiguais, né? Entre um justo e um injusto, entre um crente e um pagão, porque isso gera problemas. E ainda que tenha sido uma determinação específica aqui para os israelitas nesse contexto, como isso aparece em outros momentos na Bíblia, a gente pode extrair aqui o princípio, tá? E entender que Deus, na verdade, está tentando protegê-los, né? Que às vezes você buscar uma pessoa que tem a mesma fé que você, casar com alguém, namorar com alguém que creia como você, isso te protege de muitos problemas. E também, quando se tratar de criação de filhos, isso vai proteger os seus filhos e a sua família, né? E você não vai estar futuramente acabando por desagradar a Deus, por acabar cedendo, se afastando, relativizando a sua fé, né, por conta do seu relacionamento. E falando aqui sobre a Guerra Santa propriamente dita, né, aqui a gente vê uma Guerra Santa, né? Deus fala para eles destruírem os templos dos povos estrangeiros, né? Deus destruiu os altares estrangeiros. A gente olha para cá e fala, não há um espaço para tolerância, né? Mas isso daqui, gente, a gente tem que entender que é justificado pelo seu contexto. Primeiro que a gente está tratando de nações bárbaras, nações sem essa noção e pacto social de civilidade, de respeito às diferenças. Ali ou você mata ou você morre, ou você mostra visceralmente e até militarmente a sua força, ou você é engolido. Então, de alguma maneira, Deus se comunicava com as nações usando desse artifício, da força. E até para as nações estrangeiras servia de testemunho de que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, porquanto Deus dava vitória nas batalhas a Israel. Então tem esse contexto, tem um contexto também de que o regime de governo prevalecente, ou na verdade o único regime de governo entre os israelitas nesse momento é a teocracia. Eles não tinham um governo, eles não tinham leis assim instituídas por um rei, por uma assembleia constituinte, eles não tinham nada disso. Eles tinham um Deus que falou com eles diretamente e falou através de Moisés, e diretamente Deus deu a eles leis morais, leis civis, leis religiosas. Então, assim como Deus estava tratando com eles como um rei trata com seus súditos, como um presidente trata com a nação, ali ele estava mostrando para eles o que era certo, o que era errado, o que seria bom e o que seria uma pedra na vida deles, né? Uma pedra de tropeço na vida deles. E Deus viu o presente, o passado e o futuro. Então, como há essa relação direta de Deus falando com os homens, eles poderiam confiar e fazer aquilo que Deus ordenava, porque certamente era Deus, não era os caprichos de um líder, de um governante humano suscetível às suas vaidades e por raiva, por ira, por ganância, nada disso. As motivações de Deus eram santas. Por isso que eles poderiam, de fato, obedecer a essas ordens teocráticas de Deus, que nesse contexto
acabavam levando eles a uma guerra santa, tá? Há essa exceção aqui na história para entender que nesse contexto Deus permitiu e incentivou isso, né? Determinou isso. Vale a pena dizer também que não é uma guerra étnica, tá? Deus não estava agindo contra apenas pessoas que estavam em outros países, do tipo, Israel é meu queridinho, vou matar todo o restante. A questão não era étnica. Até porque quando os israelitas pecavam, geralmente eles pagavam primeiro, né? Como a gente viu lá em Baal Peor, que os israelitas pecaram com as mulheres da Transjordânia, né? Moabitas, Edomitas, né? Enfim, esqueci agora a nação. Então eles pecaram ali. Primeiro Deus estabeleceu o juízo dentro do seu povo, depois que ele foi julgar a nação estrangeira. Então há aqui uma questão de acepção étnica, mas há uma questão aqui de pureza espiritual, que é sempre o que Deus deseja do homem, né? Que ele se volte para Deus, e sempre há também falas de Deus convocando ao arrependimento. Deus sempre dá oportunidades para que todos possam se arrepender e se voltar para Ele, e Ele sempre está disposto a agir com misericórdia. Mas, naquele contexto, a resposta à impiedade era muito mais rápida e direta, porque essa era a linguagem que Deus se comunicava com os israelitas e com o mundo antigo. Tá bom? Hoje em dia, essa guerra santa ela é totalmente desestimulada pelo Novo Testamento. Jesus já nos mostrou a postura que devemos ter diante dos nossos inimigos, de orar pelos que nos perseguem, de amar os nossos inimigos, de oferecer a outra face. O Novo Testamento nos mostra que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. Isso porque a compreensão da verdadeira guerra, que é espiritual e não humana, foi dada. Deus progressivamente foi se revelando e revelando o que está por trás de tudo. Então ele hoje nos desafia a lutar da mesma maneira contra a impiedade, contra a maldade, contra a idolatria, contra as coisas erradas, mas com as armas diferentes. Hoje as nossas armas são espirituais. É oração, é leitura bíblica, é pregação do evangelho, né? É a gente usar as armas espirituais contra os poderes das trevas que estão por trás do que acontece no mundo e com as pessoas também. Quero só abrir um parênteses aqui para dar um olá para a Patrícia, para a Renata, se caso ainda estejam na live. Deus abençoe muito vocês, tá? É muito bom ter vocês aqui conosco. E, gente, uma coisa muito legal de eu comentar, que tem a ver com esse capítulo, por conta de uma passagem aqui, deixa eu achar o versículo, que eu não anotei. Aqui, ó. Deus fala que, assim, no versículo 6, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Coisa linda, né? O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Então, está falando aqui da escolha de Israel. Israel ele foi escolhido por Deus para um propósito. Quando Deus faz a promessa a Abraão, que é o pai, né, dos israelitas, né, de todos, né, o antepassado mais antigo aí, Deus fala que através dele, através da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso tem uma clara referência a Jesus, que através dele, de fato, todas as nações da terra são abençoadas, mas também sabemos que a sua descendência, ela, por ser escolhida por Deus, ela foi escolhida para que através da relação de Deus com a nação de Israel, todas as outras nações conhecessem quem é o verdadeiro Deus. Né? A escolha aqui, né, a eleição de Israel, não é eleição para a salvação eterna, não é uma escolha
para fins de salvação do inferno, né? Deus escolheu um povo para salvar eles. Até porque a gente fala aqui que Deus não faz acepção de pessoas, de povos, de nada, né? Mas quando Deus escolhe, Deus fala o seguinte: eu vou pegar um aqui, e não vou pegar um grande não, vou pegar o menor, vou pegar o que não é nada diante das nações. Vou pegar os descendentes dessa família, aqui os descendentes desse homem que eu escolhi, e vou me revelar a eles, e vou tratar com eles, e vou discipliná-los, e vou ensinar a minha lei a eles. E ao me relacionar com essa nação, todo mundo vai me conhecer, todos os outros povos vão me conhecer. Porque naquele contexto, Deus tratar com uma nação comunicaria muito mais do que algo que Deus fazia apenas com indivíduos, embora ele também se revelasse e tratasse com indivíduos, tá? Mas Deus escolhe uma nação e trata com ela. E essa comunicação em larga escala e fazendo feitos maravilhosos na nação, através da nação, faz com que essa mensagem de salvação do único Deus verdadeiro seja pregada a todos os povos. Porém, essa relação de Deus com Israel, ela aponta para uma outra relação, que é de Deus com os seus escolhidos, né? Agora sim, os escolhidos para fins de salvação eterna. Aqueles que Deus escolheu desde a eternidade para com eles se relacionar e para que, através deles, né, as pessoas conheçam o Evangelho, o mundo conheça quem é o Senhor. Então, quando Deus nos escolheu na eternidade individualmente, mas também nos fez povo de Deus, nos faz o que a gente chama de igreja, que é a comunidade de todos aqueles que creem, Ele está também nos escolhendo para a mesma finalidade que escolheu Israel, que é anunciar a sua salvação e o seu caráter, a sua pessoa ao mundo, para que ele seja conhecido no mundo através de nós. Se Israel foi escolhido para revelar Deus ao mundo, ele foi escolhido exclusivamente para essa finalidade, mas aqui em nenhum momento é colocado que é para a salvação eterna. A Bíblia não coloca em nenhum momento que é para a salvação, né, no sentido eterno, porque a Bíblia fala que muitos israelitas, muitos judeus, rejeitaram o Senhor. E a Bíblia diz que apenas pela fé em Jesus podemos ser salvos. Então, os hebreus, os judeus que não crerem em Jesus, eles não serão salvos apenas por serem judeus, por serem israelitas, tá? O único caminho para a salvação, que a Bíblia deixa muito claro, é a fé em Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Se há essa fé, há salvação, tá? Então a eleição de Israel foi uma eleição para um propósito específico. No meio de Israel, é óbvio, como Deus se revelava, você vai ter ali muita gente salva, muita gente que creu, principalmente até Jesus. Porém, a gente sabe que muitos rejeitaram Jesus, não reconheceram Jesus quando ele veio. Aí, essa rejeição, ela acaba por não permitir, né, a salvação daqueles a quem Deus se revelou, né, se mostrou de uma maneira única. Então Israel é um povo escolhido, mas é um povo escolhido nesse propósito de Deus se comunicar com as demais nações do planeta, e Deus se revelar e também deixar, porque foram eles que escreveram, né, os registros bíblicos, né, e essa história toda ela nos serve, ela nos ensina sobre Deus. Porém, Deus tem os seus escolhidos, que são pessoas que Deus chama antes da fundação do mundo e chama individualmente. E Ele tem um propósito de salvação com elas. E quando elas estão juntas, porque Deus chama para fazermos parte de um povo, de uma família, nós somos chamados de igreja. E a igreja, ela anuncia a glória de Deus. Então, se Israel cumpriu um propósito até a vinda do Messias, a partir da vinda do Messias, quem vai levar adiante essa mensagem completa, inclusive de quem era o Messias e do que ele veio fazer, é a igreja, passa a ser a igreja, né? Jesus estabelece a sua igreja e revela plenamente os propósitos de Deus. A mensagem exclusiva de Israel acaba ficando sem objeto, e aqui a mensagem do Evangelho ela passa a ser pregada pela igreja. E a igreja, gente, é a igreja de todos, é de judeus, é de grego, é de todo mundo que crê.
Se o judeu, se o israelita creu, ele agora faz parte da igreja, ele continua sendo povo de Deus, mas como igreja, consciente do chamado que Deus fez individualmente a ele para ser um povo. Mas não é exclusivo dos judeus. A salvação é para todos, pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todas as condições sociais, escravo, livre, sabe, senhor, servo, mulheres, homens, para todos. Então valeu a pena a gente fazer essa explicação aqui da eleição de Israel versus a eleição daqueles que são predestinados por Deus para a salvação. Versículo 7 fala sobre essa soberania da eleição, né? O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Né? E essa coisa de Deus não escolher os fortes, os bons, escolher até os menores, é algo que aparece em outros momentos na Bíblia, inclusive se referindo à eleição dos predestinados para a salvação, né? Daqueles que creriam, daqueles que realmente teriam seu coração transformado por Deus. Porque Deus, na verdade, quando Ele escolhe para a sua glória. E às vezes Deus vai escolher, como a Bíblia fala, as coisas loucas do mundo, as coisas vis, as coisas que não são, para confundir aquelas que acham que são, para confundir as fortes, para confundir os orgulhosos desse mundo. Então, ser escolhido por Deus, ter essa consciência de que Deus te escolheu, de forma alguma deve gerar em nós orgulho, né? Aqueles né, que a gente da nossa igreja é de tradição calvinista, então a gente crê nisso, mas aqueles que acusam os calvinistas de serem orgulhosos, de se sentirem preferidos por Deus, não entenderam nada, porque na verdade é justamente o contrário. Deus nos escolheu por mera graça, pura graça, né? E não por nenhuma vantagem ou qualidade que tivéssemos. E justamente para que a glória seja totalmente dele. Versículos 9 e 10. Vamos ver aqui. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Todavia, aqueles que o desprezam se retribuirá com destruição, e ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Tem textos que vão falar que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem, mas amaldiçoa até 3 ou 4 gerações. Você vê uma discrepância aqui de número, né? Abençoa 1000 gerações e amaldiçoa até 3 ou 4. Aqui fala que retribui imediatamente, né? Isso porque isso nos mostra que a disposição de Deus é de abençoar. A maior disposição de Deus é de nos abençoar. Mas aquele que insiste em viver de forma independente do Senhor, de negar o Senhor, de se afastar de Deus, ele vai acabar colhendo, mesmo que de forma limitada, mas ele vai acabar colhendo essa maldição de não seguir a Deus, né? Esse juízo de estar rejeitando o Senhor. Mas a disposição de Deus é de abençoar. Versículos 12 seguintes. Fala o seguinte: se vocês obedecerem essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Ninguém será estéril, nem os animais dos rebanhos serão estéreis. O Senhor os guardará de todas as doenças. Gente, vamos entender aqui. Aqui se tratam de promessas específicas. Não dá para a gente pegar esse texto fora de contexto e aplicar para os dias de hoje, tá? Deus está falando aqui de coisas específicas para Israel. Existem princípios que nós tomamos para os dias de hoje. Tudo que é princípio fala do caráter de Deus, fala de bênçãos gerais àqueles que creem, beleza. Agora, quando ele está tratando aqui de não vai ficar doente, de que não vai enfrentar doença, se a gente for considerar todo o ensino bíblico a respeito dessas questões, a gente vai ver que não é assim.
que o crente ele passa por luta, passa por tribulação, ele às vezes fica doente, ele às vezes vai passar por dificuldades, não vai faltar o pão, não vai faltar o essencial, mas vai passar por dificuldades, né? Então, assim, essas promessas aqui são específicas para Israel, caso eles obedecessem e guardassem os mandamentos de Deus. Também pode ser uma lista exemplificativa, mostrando que obedecer a Deus acarreta em proteção, em bênçãos, e desobedecer acarreta em morte, destruição, tá bom? Agora, os princípios eternos da obediência permanecem. Qual é o princípio aqui? Você obedece, você recebe bênçãos. A obediência gera o quê? Gera vida. A desobediência gera o quê? Morte. Isso é princípio. Isso daí vale para nós, tá bom? E até porque, não com base apenas nesse texto, mas em vários textos da Bíblia, a gente vai ver que obedecer a Deus traz vida, traz bênçãos, e desobedecer traz morte, traz destruição. Então, a gente fica com isso na aplicação pessoal para os dias de hoje. Versículos 17 e 18. Talvez vocês digam, essas nações são mais poderosas, mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las? E Deus fala, não tenham medo delas, lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Esse trecho aqui, ele fala que muitas das vezes o medo, diante daquilo que estamos vendo diante de nós, dos desafios, eles vão nos paralisar. E agora? Parece que esse desafio aqui é intransponível, esse muro aqui é intransponível. Esse gigante aqui é mais forte do que eu. Essa doença aqui é incurável. Esse problema aqui, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou comer, meu filho vai comer e a gente vai morrer. Né? Ou seja, quando a gente se depara com um problema de fato e com a possibilidade de sofrer um dano grande ou irreversível, a gente meio que dá uma paralisada. Mas Deus fala, eu falei lá em cima, no início do capítulo, né? Se a Bíblia já tivesse organizado assim em capítulos, ele falaria, lá no início do capítulo, eu falei, vocês vão enfrentar nações mais fortes e poderosas do que vocês, mas eu já dei vitória para vocês sobre elas. Então, mas ele aqui usa um outro argumento, ele fala o seguinte, lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Ele evoca a memória deles. Tragam à memória aquilo que eu já fiz por vocês. Porque se vocês trouxerem à memória o que eu já fiz por vocês, vocês vão andar em confiança, vocês vão andar por fé, vocês não vão andar por vista, vocês vão descansar em mim, sabendo que eu tive cuidado de vocês até aqui e não é agora que eu vou abandonar vocês. Então, precisamos, gente, eu estou fazendo aplicações às vezes também, tá? Depois no final eu lembro tudo. A gente precisa ter memória de fé. A memória é só para lembrar o que é ruim, só para evocar casos de fracasso, ou só uma visão para os problemas hoje, para os desafios hoje. Vamos ter um olhar de fé, um olhar de confiança, sabendo quem Deus é, o que Deus já fez por nós, os livramentos que o Senhor já nos deu, as lições que já aprendemos nele, né? Memória de fé. E como eu já falei várias vezes para o pessoal do meu pequeno grupo na igreja e para alguns amigos próximos, talvez aqui na live eu já tenha falado, não lembro, eu tenho um bloco de notas, eu tenho um bloco de notas não, eu tenho uma anotação no bloco de notas do celular, onde eu anoto várias experiências que eu tive com Deus, experiências que me marcaram, sejam elas sobrenaturais, fantásticas, ou sejam mais simples, mas que de alguma maneira eu entendi que Deus estava ali, que Deus estava fazendo. Eu anoto, não preciso descrevê-la totalmente, eu boto geralmente só o enunciado, eu boto uma frase para que eu lembre do que se trata. E sempre que eu estou meio assim desesperançado, com falta de fé, ou eu lembro dessa anotação, eu vou lá e leio, porque isso alimenta a minha fé. Lembrar do que Deus fez no passado, de como Deus se revelou de forma inconfundível para mim, do que Deus me ensinou, isso alimenta a minha fé e me faz levantar da minha prostração espiritual, da minha incredulidade, do meu imediatismo, né? Então, assim, anota tudo. Ou então, Leandro, eu não tenho anotação. Então, puxa pela memória e passa a anotar.
tudo que o Senhor já falou, já te ensinou, os livramentos que Ele te deu, as bênçãos que Ele te deu, porque isso vai alimentar a sua fé. A gente é alimentado pela palavra, principalmente. A gente é alimentado quando oramos, porque o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, nosso coração, ele traz sentido, ele preenche os espaços vazios, e a gente é sustentado também pelas experiências, por tudo aquilo que a gente já viveu nele, porque isso são provas de que Ele está conosco e que a gente não precisa temer. Versículo 20, estamos terminando o capítulo. Eu estou pegando alguns versículos isolados para reler e comentar, tá bom? Diz o seguinte: além disso, o Senhor, seu Deus, enviará vespas entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Tá falando com relação às nações inimigas, aos outros povos. Aqui quando fala que Deus enviará vespas entre eles até destruir o restante deles, não é literal, tá? É uma fala simbólica, é uma metáfora para indicar que Deus instaurará pânico entre a nação estrangeira, inimiga, e os perseguirá até a sua completa destruição. Então, tem até traduções que entendem isso como uma expressão idiomática e traduzem já por pânico. Em vez de enviará vespas, já traduz por enviará pânico entre os seus inimigos, até a total destruição deles. Isso nos mostra que há um elemento sobrenatural que nos garante vitória. Existe o elemento natural, de Deus nos forjar para a batalha, para enfrentar os desafios, nos dá sabedoria, nos dá estratégias, mas também há o elemento sobrenatural do que Deus faz diretamente com os nossos inimigos. E aí não tem a participação nenhuma nossa, é Deus agindo diretamente. Então a gente precisa crer que Deus age de diversas formas e vai agir de uma variedade de formas para o nosso bem, né? E a gente precisa confiar nele. A Misa escreveu aqui: eu vi recentemente no estudo que você fez em Levítico, muito interessante, passaria a fazer. Então eu já tinha falado. Como você está fazendo aí os capítulos anteriores, você lembrou. Que legal, bacana. É isso, eu falo sempre, porque me ajuda muito, né? E é um princípio, né, de você evocar a sua memória para lembrar aquilo que te traz esperança. Então é isso. Vamos comentar aqui o versículo 22 e 23. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Presta atenção, aos poucos. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Enfim, eu não encontrei uma explicação de por que esses animais selvagens se multiplicarão. Não sei se é porque eles não possuiriam as terras num primeiro momento, né? Eles vão primeiro conquistar tudo para depois se dividir. Talvez seja por isso. E as terras ficando abandonadas, os animais poderiam se multiplicar ali naquela terra. Não sei se é por conta dos cadáveres, eu não sei por quê. Mas diz que Deus expulsará as nações aos poucos. Algumas vitórias que Deus dará serão, assim, processuais, serão progressivas. E isso tem um propósito, né, de proteção a eles mesmos. E isso me fala muito de que há vitórias que o Senhor nos dá que são processuais. Há coisas que Deus quer nos dar, livramentos que Deus quer nos dar, conquistas que o Senhor quer nos dar, mas não será de uma vez só. Será processualmente, expulsará aos poucos essas nações de diante de nós. Então pensa agora no inimigo que você tem, não numa pessoa, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas pensa num desafio, num gigante, numa luta, numa dificuldade, né? Que seja dificuldade até de relacionamento, mas não é a sua luta não é contra a pessoa, mas é essa dificuldade de relacionamento. Pensa nesses inimigos, na área profissional, na área afetiva. Talvez Deus não faça tudo de uma vez só, mas talvez o que Ele está fazendo seja processual. Aos poucos Ele está operando milagres em você, Ele está trabalhando no seu caráter, no seu coração, Ele está te provendo maior confiança nele, né, dependência dele, que você descanse na maneira como Ele faz e como Ele faz, compreendendo que a vontade dele é específica para a sua vida,
que não cabe comparações com outras pessoas. E enquanto ele está trabalhando no seu coração e na sua mente, porque ele tem propósitos específicos para você, ele vai também te dando vitória e expulsando os inimigos pouco a pouco. E esses gigantes que hoje aparecem para você, daqui a pouquinho eles já não vão existir, ou eles vão mudar de tamanho, vão se tornar assim, qualquer bichinho que você chuta e vai embora, né? Então, assim, nada a favor de violência animal, tá, gente? É só qualquer coisa que me vem à mente para falar aqui, mas para vocês entenderem que às vezes aquilo que era grande se torna pequeno ou simplesmente desaparece. E a gente precisa confiar no processo. Confiar que Deus está nos ensinando, Ele está guerreando, Ele está conosco, Ele está fazendo, mesmo que a gente não esteja enxergando, mesmo que não seja da nossa forma e no nosso tempo. Versículo 25 fala sobre eles queimarem totalmente as imagens dos deuses dessas nações. Porque era muito comum, muitos desses ídolos, dessas imagens de escultura dos deuses cananeus, eles terem ouro e prata na peça. Então os israelitas tinham um interesse ali de manter esses ídolos por conta do valor econômico dessa prata e desse ouro. Mas Deus fala para eles queimarem totalmente esses ídolos, porque se eles mantivessem o ídolo inteiro, eles poderiam ser influenciados a, em algum momento, olhar para aquele ídolo de forma diferente e se afastar de Deus. Porque a nossa tendência humana às vezes não, é sempre se afastar de Deus, de um jeito ou de outro. Tem coisas que podem ser tentações para uns, mas que não vão ser tentações para outros. Talvez para você, nunca que eu iria querer adorar um bezerro. Não faz sentido nenhum para mim hoje, mas naquela época era. Naquela época era tentador para eles. Então, assim, aquilo que vai ser tentador, que vai ser uma pedra de tropeço, aquilo que vai, de alguma maneira, estar sempre visível e próximo, né, à sua mão, mas que pode ser ruim para você, Deus fala, larga a mão, queima isso, destrói isso. Eu não quero isso no meio de você. Né? Deus age ali botando um limite, botando ali uma negativa para eles. E também vale dizer que quando eles queimam ídolos que contenham prata, contenham ouro, o que vai restar? Vai queimar toda a outra parte. O que vai sobrar, que vai ser provado? O que for bem precioso. O que for ouro, vai ficar. Tá? Dependendo da temperatura, o que for prata vai ficar também. Né? Aí tudo bem. Né? Mas o problema é quando a gente preserva o ídolo. Você quer o ouro, você quer a prata, mas você acaba preservando o ídolo. E Deus não quer ídolos no nosso meio, ainda que tenha algo de desejável e agradável neles, de forma alguma. Então peça a Deus, Senhor, tem algum ídolo no meu meio? Tem algo que tem ocupado o seu lugar? Tem algo que pode servir de pedra de tropeço para mim no futuro? Então me mostra o que é e tira isso da minha vida, que eu possa ter firmeza para fazer a minha parte de destruir aquilo que não é bom, aquilo que não é, que pode me fazer pecar, né? Então não cobiçar, né? O que é falado, que nem a gente viu no capítulo anterior, que recapitula os 10 mandamentos, ou foi no anterior ou foi no antes anterior. Não cobiçarás, né? Não cobiçarás o que é do próximo, tudo. Então aqui é para não cobiçar esses ídolos, não cobiçar a prata e o ouro desses ídolos. Às vezes você fala, não vou cobiçar o ídolo, mas você cobiça a prata e o ouro do ídolo, mas fica com o ídolo, né? Você não quer se afastar de Deus, mas você entra num relacionamento que não agrada a Deus, com uma pessoa que não teme a Deus, e você está ali tentando servir a Deus, mas manter aquele relacionamento que não agrada ao Senhor. Você está tentando servir a Deus, mas numa empresa onde há muitas injustiças, muitas falcatruas, e você está tentando ali se manter, mas às vezes Deus faz ser luz ali, mas às vezes aquilo está mais te influenciando do que você sendo influência ali. Então Deus fala, sai, abre mão, sabe? Deixa que eu vou te dar aquilo que você precisa. Você não precisa disso para viver. Por fim, gente,
Estou reparando que eu tenho feito lives maiores, eu tenho falado mais. Estou sendo um pouquinho menos objetivo, ou então o texto está vindo muita coisa para falar. Mas vamos lá. O último versículo. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. O que me chamou a atenção aqui, até tem aqui a analogia de a gente não levar para casa aquilo que é detestável, aquilo que não agrada a Deus, né? Vamos proteger nossas famílias, vamos proteger o nosso ambiente íntimo daquilo que não agrada a Deus. Mas além disso, eu gostei dessa frase aqui, deteste-no totalmente. Aquilo que é vil aos olhos do Senhor, aquilo que é profano, aquilo que é pecado, com certeza Deus odeia. É algo que Deus detesta. Mas aqui ele fala o seguinte: não apenas considerem isso proibido, detestem-no totalmente. E eu vejo que, assim como Deus odeia o pecado, caminhar com Deus nos faz parecidos com Deus e nos faz odiar também o pecado. Tá? Não é odiar o pecador, é odiar o pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é pecado, que é ruim, às vezes o proibido, alguns falam, é mais gostoso, a gente se sente atraído pelo que é errado por causa da nossa natureza caída, que ainda está em nós. Mas quanto mais estamos alimentando o nosso espírito e próximos de Deus e tendo uma percepção e a mente de Cristo e o coração de Cristo, mais a gente vai odiar o pecado. Você vai detestar aquilo que antes você amava. Está na roda dos escarnecedores, de pessoas que zombam da fé, de pessoas que se alegram com prazeres fugazes e se alegram em usar drogas, encher a cara, relacionamentos fugazes que objetificam um ao outro, sabe? Que veem o sexo como um fim em si mesmo, sabe? Relações profissionais que passam por cima de outros, que desumanizam as pessoas. A gente passa a não se identificar mais, a não viver mais isso de forma natural. Ainda que tentados aqui e ali, ainda precisando ser trabalhados por Deus na nossa mente, com o tempo, quanto mais próximos de Deus estivermos, mais a gente vai odiar o pecado, assim como Deus odeia também. Mas a gente vai assim falar, gente, não faz sentido nenhum. Não é porque eu sou melhor do que os outros, não é porque eu sou o certinho, não é isso. É porque eu estou andando com Deus e eu estou tendo uma percepção diferente. Quando a gente anda com Deus, a gente vai odiar o pecado. A gente também vai aprender a ser misericordioso com Deus, compassivo, paciente, perdoador. Se é só odeio o pecado, mas não é compassivo, não é paciente, não é perdoador, aí tem algo de errado. Está andando com Deus ou não está? Agora, também se você é apenas paz e amor, Deus e amor, e você não se revolta, não se ira contra a injustiça, contra o pecado, também tem algo de errado. Você está servindo a um Deus que não é o Deus bíblico, porque o Deus bíblico ele é fogo consumidor, mas ele também é misericordioso. As duas coisas nós aprendemos a ser com Deus. Então, a nossa ira não é contra pessoas, porque o juízo cabe a Deus, ele é o vingador, ele é o justo juiz, não somos nós, mas contra o pecado, contra a injustiça, devemos odiar, devemos detestar. Você viu uma injustiça, você não pode fingir que nada aconteceu e ficar em paz com isso. Isso vai te incomodar. Por isso que Martin Luther King foi um homem, um pastor, que se revoltou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele levantou a sua voz. E ele fala que o problema não era a maldade dos maus, eu não vou lembrar a frase exatamente, mas era o silêncio dos bons. Porque dos maus a gente já espera a maldade mesmo. Mas dos bons, a gente não espera que se calem diante das injustiças. Então, odiar o pecado, odiar aquilo que a Bíblia aponta como sendo errado, pecado, é algo que deve acontecer dentro de nós. E se não aconteceu totalmente, é porque precisamos ainda caminhar mais com o Senhor, aprender mais dele. Tá bom? Bem, vamos recapitular então algumas coisas? Nesses últimos capítulos, em vez de eu falar lições, eu tenho recapitulado com vocês, porque eu tenho feito algumas lições enquanto a gente conversa. Inicialmente no capítulo fala que a expulsão das 7 nações seria por parte do Senhor. Isso mostra que a vitória vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor, é tudo graça, né? É o Senhor que nos dá vitória, não é por nossas qualidades, não é porque podemos enfrentar tudo, mas é porque o Senhor está conosco que Deus nos dará muitas vitórias.
a ordem para destruição total. Muitas das vezes Deus vai nos dar ordens e a Bíblia vai nos apresentar direcionamentos para que fujamos daquilo que nos leva a pecar, para que destruamos todos os altares a falsos deuses dentro do nosso coração, que a gente possa de fato ser radical com aquilo que Deus nos manda fazer, que a gente possa ser fiel a Deus e radical contra o pecado e destruir qualquer tipo de altar a deuses estranhos que ainda haja nas nossas vidas e fechar qualquer tipo de brecha para que o inimigo entre em nossas vidas. Então, essa é a lição que nós tiramos para nós. Outra coisa, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Naquela época, Deus permitia a guerra santa para ensinar princípios aos israelitas e às nações estrangeiras. Mas hoje entendemos que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do mal, ou seja, contra os poderes das trevas. Então temos o quê? Que temos que orar, usar nossas armas espirituais, guerrear espiritualmente. Compreendemos que somos escolhidos por Deus, assim como Israel foi escolhido para apresentar o Deus verdadeiro ao mundo. Nós que cremos em Jesus, fomos escolhidos por Ele para que através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas ações, o mundo possa conhecê-lo. Do nosso relacionamento com Deus, o mundo possa conhecê-lo. Precisamos ser diferentes. Ser escolhido, ser santo, é ser separado por Deus. Precisamos compreender essa nossa condição e viver de forma diferente. Entendermos que o Senhor tem uma maior disposição de nos abençoar do que nos punir. Tem gente que acha que Deus está sempre pronto para punir, quando a Bíblia mostra que a disposição de Deus para abençoar é muito maior do que para disciplinar, do que para punir. E mesmo nós que somos filhos, o intento do Senhor, na verdade, é nos disciplinar, é nos ensinar. Vamos trazer à memória aquilo que aumenta a nossa fé. Vamos lembrar dos feitos do Senhor no passado, da fidelidade do Senhor, de como Ele já se revelou para nós, de momentos que Ele nos sustentou, que Ele nos ensinou, que Ele nos mostrou sobre Ele, de palavras que falaram muito ao nosso coração. Anota isso para você lembrar e trazer para você em momentos de falta de fé. Que você possa crer que os seus inimigos, sejam eles quais forem, serão vencidos não só pela sua força ou estratégias e sabedoria divinas, porque Deus pode fazer isso sim, nos dá sabedoria, nos dá estratégias, mas há um elemento sobrenatural também, coisas que não vão depender nada de você e Deus vai fazer, e você possa confiar nisso. É uma cooperação, né? Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa, e cremos que no final das contas a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando fala aqui no texto para não confiarmos... Não, quando fala aqui no texto que Deus nos dá certas vitórias de maneira processual, Ele não eliminará do nosso meio ou diante de nós todos os nossos inimigos de uma só vez. E há propósitos para a nossa própria proteção. Não entendemos os propósitos de Deus, porque Deus ainda nos permite conviver com certos inimigos, né, ou até com o espinho da carne, como Paulo falava, né, desafios íntimos que nos atrapalham, nos dificultam, mas tudo isso tem um propósito divino, que seja o de dependermos dele, de vermos a sua graça sendo suficiente em nossas vidas, e cremos que nesse processo de confiança, de caminhada, Deus expulsará todos os inimigos de diante de nós e Ele cumprirá a boa obra que Ele começou em nossa vida. Confia no processo, confia em Deus, mesmo que não esteja fazendo muito sentido hoje, Ele está pelejando por você. Peleja também, faz a sua parte, mas não se cobre perfeição nesse sentido de que você tem que dar conta de tudo. Faz o máximo que você puder, teme a Deus, se arrependa quando pecar, mas creia que no final das contas é graça, é o que o Senhor faz, porque você talvez seja realmente muito pequeno diante dos inimigos, mas o Senhor está pelejando por você e Ele te dará a vitória. Não cobice a prata e o ouro que estão associados a deuses estranhos. Elimine todas essas pedras de tropeço para a sua vida, tá? Deixa que Deus vai te dar a prata e o ouro, deixa que Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa. Apenas obedeça, faça aquilo que o Senhor te dá, tá? Aquilo desejar é legítimo, querer coisas para a vida é legítimo, mas tem que ser no contexto certo, da forma certa e não
tolerando aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E por fim, odeie o pecado. Deteste o pecado. O Senhor odeia o pecado. Odiar o pecado não é algo simples. Pronto, agora eu estou odiando o pecado. Mas Deus, eu amo isso, né? Mas a gente, quanto mais perto de Deus estivermos, mais vamos odiar aquilo que Deus detesta. Mais vamos odiar o pecado e vamos amar o que Deus ama. E é uma questão de caminhada, onde nos tornamos mais parecidos com Deus e vemos que os seus valores já estão permeando nossos corações. Isso muda a nossa maneira de lidar com o dinheiro, nossa maneira de lidar com as pessoas, nossa maneira de lidar conosco mesmos, e é libertador, tá? Ter a mente de Cristo realmente, para amar o que Ele ama e para odiar o que Ele odeia. E é isso. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Sempre dou aqui alguns segundos para vocês colocarem. Falamos bastante hoje, né, gente? Começamos às 10h05, mais ou menos. Tem uma hora aqui que a gente está na live. Mas espero que vocês tenham sido abençoados, que alguma coisa do que conversamos aqui, desse texto, tenha tocado seus corações. Bem, ninguém escreveu nada, então nós vamos encerrar a live de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã estaremos juntos às 10 da noite. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.